Boa noite, meus queridos irmãos, amigos do Café com Fé e Confissão. Que maravilha estar aqui com vocês. Aleluia, graças a Deus, né? Que coisa tremenda, que poder tremendo que tem a palavra de Deus nesse primeiro dia da semana, domingo. Maravilhoso. Amém, queridos? Graças a Deus por isso. Lembrando que hoje nós temos nosso culto à noite, o culto da família, né? Online, né? No nosso canal do Verbo da Vida Blumenau no YouTube e também, né? Presencial para 100 pessoas, departamento infantil, trânsito, diaconato, né? Também tem o nosso louvor, lá assistências todas, as meninas anotando o seu nome, livraria, souvenirs, caneca, o que você precisar, camiseta, o que você precisar lá, você tem um maravilhoso ar-condicionado, cadeiras acolchoadas, né? Iluminação, prédio maravilhoso, tudo pela graça de Deus. E tudo isso para atender você, para que você tenha o conforto de receber a palavra de Deus no seu coração. Que coisa maravilhosa. Fico imaginando Jesus pregando no Monte das Oliveiras 3 dias, né? Calor, sol, a noite sereno, né? Que coisa maravilhosa, né? E as pessoas lá envolvidas e não se dispersavam da palavra. Jesus teve que encerrar o culto depois de 3 dias e disse, gente, vai embora. E eles estavam sem comer, mal alimentados e firmes na palavra. E depois a gente vê mais para frente em Atos, o povo de Bereia, um povo também dedicado à palavra. E hoje nós vemos as nossas igrejas lotadas, nas igrejas da palavra da fé, as pessoas determinadas, com o coração inclinados e sedentos da palavra e da unção. Que coisa maravilhosa, isso é gratificante para qualquer ministro, para qualquer pregador da palavra, qualquer pastor que junta suas ovelhas. Então eu quero falar sobre a doce influência do Espírito Santo no seu chamado e seu destino. Apocalipse capítulo 22, 17 diz assim, o Espírito e a noiva dizem, vem, aquele que ouve, diga, vem, e aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Certifique-se de obedecer ao chamado de Deus, porque o chamado dele vem do Espírito Santo. É o Espírito que está dizendo que você deve vir e servi-lo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados. Todas as coisas não funcionam em conjunto para o bem de todos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados. Todas as coisas não funcionam em conjunto para o bem de todos. Deus determinou que todas as coisas contribuam juntamente para o bem daqueles que são chamados. Quando você obedece ao chamado de Deus, irá experimentar as bênçãos da pessoa chamada. Permita-se ouvir o Espírito Santo dizendo, vem. 5 bênçãos decorrentes de responder ao chamado e a influência do Espírito Santo são liberadas. A presciência. Deus sabia sobre você antes que ele o chamasse e o elegesse. Isso chama-se presciência. Aleluia. Podemos constatar em 1 capítulo 1, verso 2. Eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Segundo, a predestinação. Deus planejou que eu faria semelhante a ele. Romanos 8, 29. Portanto, aos que antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8, 29. O chamado. É só depois de Deus ter sondado você e eu a fundo e ter planejado um grande destino para o nosso futuro, é que ele realmente nos chama. Rejeitar a chamada de Deus é rejeitar todo o tratamento especial e privilégios que Deus alinhou para você. Romanos 8,30. E aos que predestinou, a isso também chamou. E aos que chamou, a isso também justificou. E o que justificou, isso também glorificou. Justificado. Romanos 8,30 de novo, aos que predestinou, a esse também chamou, e aos que chamou, a esse também justificou, e que justificou, a esse também glorificou. Esse chamado tem implicações surpreendentes. Aqueles que aceitam a chamada são justificados,
Eles se tornam justos para com Deus por aceitar o chamado. Eles não são justificados por suas boas obras. Aceitar o chamado e responder a ele é um dos maiores atos de justiça. É por isso que Deus justifica todos aqueles que são chamados. Que honra é ser chamado. Que privilégio, que graça tem abundado em nossa vida, porque somos chamados. Aleluia! Glorificação, que é o quinto. Romanos 8,30 de novo. Ao que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Nesse chamado, há uma bênção ainda mais inesperada. Depois de você ser justificado, ser declarado justo, Deus tem planos para glorificar a você. Só porque você aceitou o convite. Imagine isso. Quem poderia pensar que a aceitação do seu chamado levaria você à justificação e à glorificação? Que choque, que bênção é responder à influência do Espírito Santo. Aleluia, meu querido. Então, irmãos, você sabe que Deus te chamou e que você precisa responder a esse chamado. Porque quando você responde a esse chamado, você vai ser abençoado em muitas das coisas, conforme Romanos 8,30. Ao que predestinou, a este chamou, e aos que chamou também justificou, e que justificou, esse também glorificou. Então você está predestinado ao chamado, amém, queridos? Não é verdade? Justificado no chamado e glorificado no chamado. Então, meu irmão, olha que bênção é ser chamado por Deus para ser um pregador, para ser um ministro do evangelho, para ser um faxineiro da igreja, para ser um diácono, para ser uma professora de departamento infantil, para ser um que toma conta da livraria, para o louvor, para aquele que está ali assistenciando na mesa de som, aquele que está assistenciando nas luzes, aquele que está assistenciando no bebedouro, na portaria, na recepção, no trânsito, e aquele que está orando e intercedendo. Que maravilha! Que coisa gloriosa! Deus é um Deus que predestinou e também chamou. E o que chamou, a esse também justificou. E aos que justificou, esse também glorificou. Meu irmão, não fique de fora do teu chamado. Se você percebe o chamado de Deus na sua vida, não diga não. Diga, eis-me aqui, Senhor. Não faça como Isaías. Eu não sei. Não faça como Jeremias. Eu não posso. Sabe, diga sim, Senhor, estou aqui, eis-me aqui para cumprir aquilo que o Senhor predestinou e aquilo que o Senhor chamou. Porque senão você estará lutando contra Deus, contra a vontade de Deus. E tudo que você fizer não vai prosperar. Tem pessoas sofrendo, tem pessoas retardando as bênçãos na sua vida. E com falta de coisas, simplesmente porque não entende que dá para continuar no secular, mas tem que cumprir o chamado. Dá para ser mamãe em casa e cumprir o seu chamado. Dá para ser papai final de semana e cumprir o seu chamado. O seu chamado está predestinado e chamado por Deus, justificado e glorificado. É uma coisa tremenda. Eu sou um homem privilegiado de me sentir chamado por Deus para fazer esse café para você. O diabo quer te enganar. O diabo quer falar, agora não. Primeiro você tem que ganhar dinheiro. Primeiro você tem que cuidar da sua família. Primeiro você tem que ter estabilidade. É mentira desse safado do diabo. Porque ele não é chamado, ele não é predestinado. Ele sim vai para o inferno. O chamado dele é fogo. E o seu chamado é céus. Pense nisso. Pisa na cabeça do diabo. Ele está te enganando. Ele está dizendo, deixa para amanhã, daqui a um tempo. Não faça isso, meu irmão, minha irmã. Você foi chamado, predestinado, glorificado e justificado para isso. Deus conta com você. Diga sim ao Senhor. Pisa na cabeça do diabo e diga para ele, eu vou dizer sim ao Senhor. Um bom dia, pastor Beto Fernandes que te ama. Em nome de Jesus, estamos à noite no culto, hein?